Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como título A Importância do Arrependimento, parte 1. E nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 22, inicialmente do versículo 31 ao 34 e depois do 39 ao 46, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenha negado que me conheces. Versículo 39. Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Até aí. Se você observar bem, há muitas coisas erradas em nossas vidas. Normalmente, quando se fala em arrependimento, algumas pessoas pensam logo em adultério, roubo, assassinato. É claro que quem adultera, rouba ou mata precisa se arrepender e correr para os pés de Jesus. Mas necessitam se arrepender todas as pessoas que não resistem às doenças, aos problemas financeiros, bem como a toda e qualquer tentação. As pessoas precisam aprender que privações financeiras, problemas conjugais ou de quaisquer ordens são tentações que vêm e assaltam os que se acham fracos na fé. No entanto, se a pessoa estiver firmada na palavra de Deus, dará um fim a todas estas tentações. Em Apocalipse 2:5, o Senhor Jesus diz: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Também em 1 Coríntios 10:12 está escrito: Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Veremos algumas situações em que o apóstolo Pedro caiu. Esta palavra não tem o objetivo de condenar o apóstolo, mas abrir os nossos olhos para que não deixemos brechas por onde o inimigo possa entrar e obter triunfo sobre nós. À medida que estudarmos, assimilaremos as lições que o Senhor Jesus quer nos fornecer, para que não cometamos os mesmos erros de Pedro. Desse modo, poderemos estar de pé, sempre preparados para rechaçar as investidas do maligno, seguindo as orientações do Senhor. Pedro teve o privilégio de andar ao lado de Jesus, de comungar com ele e participar de todos os momentos importantes da sua vida, da vida do Filho de Deus. Certa vez, Pedro foi brilhantemente usado pelo Espírito Santo para responder uma pergunta lançada pelo Senhor Jesus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou,
mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares da terra será desligado do céu. Embora Pedro tenha sido usado por Deus para fornecer esta revelação importantíssima, ele, no momento seguinte, deixa o diabo usá-lo, a ponto do Senhor precisar repreendê-lo. Pedro, como os demais apóstolos, não era ainda nascido de novo. Por isso, o diabo teve condições de usá-lo logo após ter sido um instrumento nas mãos de Deus, para nos dar a revelação de Jesus. Nós vemos, nesse texto que nós lemos aqui no início, que Pedro encontrava-se diante do Senhor, que o advertiu dos acontecimentos da sua paixão e morte. O discípulo estava a ponto de entrar em uma série de provações, e Jesus queria ajudá-lo a vencê-las. Que atitude Pedro deveria ter tomado? Se ele tivesse sido um pouco mais sábio e humilde, teria solicitado imediatamente o auxílio do mestre. Mas naquele momento, Pedro estava cheio de si. Sua presunção era tremenda. Jesus olhou para Pedro e disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. E essa foi a primeira queda de Pedro. Ele desprezou o conselho de Jesus. E quantas vezes nós não agimos da mesma forma? O Senhor quer nos conduzir para dentro da sua palavra, e nós desprezamos os seus conselhos e as suas orientações. Deixamos de lado a direção que ele nos dá e não buscamos mais a sua face. Nós devemos decidir o que teremos ou não. No início, quando o Senhor fez o homem, ele deu a esse autoridade sobre a terra. Com a queda de Adão, Satanás passou a dirigir o ser humano. O homem ficou sob a autoridade do maligno. Porém, com o triunfo de Jesus sobre ele na cruz, a autoridade nos foi devolvida. O apóstolo Pedro acompanhou o Senhor ao Getsemane. Chegando ao jardim, o Senhor ordenou que os discípulos se assentassem enquanto ele ia um pouco mais longe para orar. Então Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João para uma parte em separado, a fim de que orassem com ele. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e se angustiar muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. É bom lembrar que Pedro havia sido alertado pelo Senhor Jesus que Satanás queria peneirá-lo como se fosse trigo. No entanto, Pedro resolvera ignorar presunçosamente a advertência do mestre. Mas de que valeu a sua prepotência? Os discípulos são exortados a orar e a vigiar, para não entrarem em tentação. Tivesse ele considerado devidamente o conselho do Senhor, teria caído com o rosto em terra e buscado a face do Pai Celeste. Pedro, todavia, não fez isso. Tendo se afastado, o Senhor Jesus pôs-se a orar. De tal forma orou que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. Sua agonia era muito grande. Enquanto isso, o que faziam os discípulos? Dormiam de tristeza. E foi nesse momento que Jesus os exortou: Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E essa foi a segunda queda de Pedro. Quantas vezes nós também fazemos o mesmo? Eles sabiam que deveriam estar em oração, porque o seu Senhor estava a ponto de ser preso. Jesus seria aprisionado, escarnecido e entregue aos gentios. Seria, por fim, pregado em uma cruz, onde morreria para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Pelo jeito, os discípulos ficaram tristes com o plano de Deus. Infelizmente, hoje, também há muitas pessoas tristes com o plano de Deus.
Se acontece alguma coisa na família, se desesperam. Rompem os laços de amizade e não querem mais perdoar os seus ofensores. Chegou o momento, pois, de aceitarmos integralmente o plano de Deus. É necessário ficarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. No episódio do Getsemane, observamos que tanto Pedro quanto os demais discípulos permaneceram insensíveis à voz do Espírito Santo. E foi naquele momento que eles receberam a exortação do Senhor Jesus: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E essa orientação do Senhor aos discípulos serve hoje também para nós. Devemos nos levantar e orar, caso contrário, cairemos em tentações. A pessoa não deve orar enquanto está caída. Deve primeiro ouvir a palavra, meditar nela, e então a fé entrará no coração. De posse da fé, a certeza das coisas que se esperam, ela poderá orar, fazer a sua declaração, com base na fé que inunda o seu coração. E com isso, certamente, não experimentará mal algum. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dá-nos sabedoria, Pai, para que nós não venhamos cair em tentação, que venhamos a cada dia, Pai, nos tornarmos obedientes ao Senhor, que não venhamos fazer nada sem a orientação do Senhor, para que não venhamos cair em tentação, que venhamos seguir totalmente a palavra de Deus, porque sabemos, Pai, da fidelidade do Senhor. Fiel é o que prometeu. E neste momento nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, tudo aquilo que nos pertence. Porque sabemos que todas as coisas conjuntamente colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E nós já Te agradecemos, porque sabemos que Tu és o Deus do milagre e do impossível. E pedimos que o Senhor venha derramar sobre nós toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e glória a Deus. Graças a Deus.